Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa eu converso com vocês sobre a decisão do juiz que está tratando da ação de extradição, que pede a extradição do Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos, que decidiu nesta quinta-feira suspender a tramitação do processo e do pedido de extradição até dia 18 de maio. Então, o processo de extradição do Julian Assange será retomado em 18 de maio. Até lá, muito provavelmente, haverá negociação, que é algo assim inacreditável de dizer, mas haverá negociação entre Estados Unidos e Reino Unido para definir aí o futuro e a sorte do jornalista. Revelou com dados e documentos sigilosos os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos e também por seus aliados. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal. E, é claro, deixe aí seu feedback e vamos juntos militar pela defesa da liberdade do Julian Assange. Eu começo esse vídeo contextualizando a vocês. Na última segunda-feira, 24 de fevereiro, deu início lá na Justiça Britânica as ações que pedem aí, solicitam a extradição do Julian Assange. As protocoladas, ali pelo Ministério Público dos Estados Unidos na Justiça Britânica. Os Estados Unidos querem muito, que Julian Assange seja extraditado para terras estadunidenses, onde ele, em tese, será ali acusado de ao menos 18 crimes, 17 crimes de espionagem e um crime de hackeamento. E esses crimes todos, aí, essas acusações, podem levá-lo a 175 anos de prisão. Como eu já falei mais de uma vez na TV Jovens Cronistas, o maior risco que corre o Julian Assange neste momento, com a possibilidade de extradição aos Estados Unidos, não é passar mais de 100 anos na prisão, é morrer. Ele, como nós já falamos mais de uma vez aqui na TV, o Julian Assange ele está praticamente no corredor da morte já, porque a extradição, como nós já colocamos aqui, a extradição praticamente está posta. Claro que haverá negociações ali para retardar esse processo. O Julian Assange se tornou, ao longo dos anos em que esteve ali na embaixada do Equador e depois, quando deixou a embaixada do Equador, quando foi preso dentro da embaixada do Equador em abril de 2019, ele se tornou uma moeda de troca muito importante, uma moeda de barganha muito importante para o Reino Unido. Então, a informação que nós temos aí atualizada é que depois de 4 dias de audiências lá na Justiça Britânica, o Julian Assange ele agora volta para a prisão de segurança máxima onde ele se encontra desde abril de 2019 e ficará lá até maio, até retomarem ali as ações que pedem a sua extradição em 18 de maio. Eu aqui algumas situações que aconteceram nesses 4 dias de audiências lá em Londres. O primeiro ponto são as acusações dos Estados Unidos. Eu já falei isso e reitero, o Julian Assange ele é jornalista. E a relação que ele teve com a Chelsea Manning, que era então um rapaz, Bradley Edward Manning, hoje é uma transexual, que foi ali a principal fonte dele dentro das Forças Armadas estadunidenses, foi quem conseguiu acesso, teve e tinha acesso por direito, por ser uma consultora militar, por ser uma integrante das Forças Armadas, a Chelsea tinha acesso a esses documentos, documentos que ela compartilhou com o Julian Assange, que por sua vez publicou tudo, organizado lá no Wikileaks. E aí, o primeiro ponto são essas acusações dos Estados Unidos de que ele cometeu crime de hackeamento. E não é verdade nenhuma. Quem repassou os documentos para ele foi o então Bradley Edwards, que é hoje a Chelsea Manning. E também tem outra acusação que é descabida dos Estados Unidos de que o próprio Julian Assange teria entrado no sistema das Forças Armadas, teria criado usuário e senha. Inclusive, isso foi sustentado em um dos dias aí desses 4 de audiências lá na Justiça Britânica, o que é uma inverdade. Como eu disse, ele, pelo que a defesa assegura, a defesa do Julian Assange, a única relação que ele teve com a Chelsea Manning foi uma relação
protocolar uma relação profissional de jornalista com a fonte. E, em alguns casos, ele ali fazia o trabalho de baixar games e também filmes proibidos, filmes adultos, para os soldados, segundo a defesa do Julian Assange. E a semana, esses 4 dias de audiências, terminaram, com uma situação que mostra muito claramente, né, que no caso do Julian Assange não há liberdade de imprensa, não há direito à liberdade de expressão, né? O que se tem é ali 2 estados, né, usando de mecanismos autoritários para impedir o trabalho de um jornalista que revelou ou trouxe dados e documentos que sustentam aquilo que todo mundo sabe há muito tempo, que é o cometimento de crimes de guerra por parte dos Estados Unidos e seus aliados, ainda hoje, né, naquelas posições que os Estados Unidos mantêm, sobretudo no Oriente Médio. E aí, o que aconteceu nesta quinta-feira, último dia aí das audiências antes da suspensão do processo de extradição? O Julian Assange solicitou ao juiz, né, para que ele pudesse conversar com seus advogados de maneira particular, né, como reza aí o Estado Democrático de Direito e tal, e o juiz impediu isso. Né, o juiz não o deixou ali manter conversas particulares, que é um direito, né, no caso do réu, Julian Assange, com os seus advogados. Então, e isso é somente ali, como nós já falamos outras vezes, é só um caso muito até pequeno nesse universo, né, nesse mundo de arbitrariedades que pesam contra o Julian Assange. A começar pela sua prisão dentro de uma embaixada, a embaixada do Equador lá em Londres, também depois, né, o envio dele, né, o envio não, né, levaram o Julian Assange para um centro de detenção de segurança máxima, o que não corresponde, perdão, né, aos supostos crimes que ele teria cometido. Né? Não trata-se de um assassino, não trata-se de um criminoso, né? Trata-se de um jornalista que estava desempenha o seu trabalho, o Wikileaks existe, é bom que se diga, né? É bom que se lembre. E também, mais recentemente, denunciaram que os seus advogados não tinham ali acesso a ele lá na prisão, né, na prisão de segurança máxima. Então, o Julian Assange ele está aí, né, digamos, nas mãos dos Estados Unidos e do Reino Unido, que vão decidir a sorte dele, que é algo gravíssimo e que o mundo todo acompanha, né, e parte considerável da mídia corporativa tenta esconder, tenta não trazer esse assunto à tona, né, tenta não ali repercutir esse tema, que é um tema muito importante, porque estamos tratando aqui de princípios para lá de democráticos, como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a transparência, né, porque o Wikileaks trata-se disso, principalmente com relação aos relatórios ali da participação dos Estados Unidos e aliados nas guerras do Iraque e do Afeganistão, né, nos períodos de 2004 a 2009. Então, é algo gravíssimo. Então, a informação em síntese é que o processo de extradição, por enquanto, está suspenso até dia 18 de maio. Até lá, Julian Assange conta aí, né, enfim, conta com, não sei, né, uma negociação que me parece não será tão benéfica a ele. Tá legal? Então, encerro aqui este vídeo. Agradeço a sua audiência, agradeço o seu like. Se você não deixou, deixe a sua opinião. Vamos aí, neste caso específico, eu peço, até como ativista, né, não tanto como jornalista, mas como ativista militante nessa causa, peço que você se informe, que se atente, enfim, compartilhe esse conteúdo. Precisamos denunciar essas arbitrariedades que pesam contra aquele que apenas jogou luz e trouxe comprovam, eu disse, que comprovam aquilo que todos sabem que os Estados Unidos cometem crimes em todos os lugares onde chegam, onde se posicionam. Tá legal? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.